Fala galera, Mortaro aqui. Eu sou o autor do Nustack, um framework em JavaScript usado por quase 3 pessoas. E eu vim fazer mais um vídeo de React de código de Nustack, mas dessa vez vai ser um React meio esquizofrênico, porque vai ser React de um código feito por mim mesmo. Uma das primeiras coisas que eu vi as pessoas testando no Nustack é fazer um sistema de cadastro com login e senha. E todos eles são bem simples de se fazer, porque são features bem claras. Tu tem um login, tu tem um cadastro e tu tem alguma coisa recuperando o teu usuário, e nisso o contexto do Nustack acaba te ajudando um monte. Mas uma das coisas que eu notei é que todo mundo está dependendo de um servidor com estado. Então se a gente fosse querer rodar nossa aplicação de forma serverless, essas soluções já não iam funcionar direito. A vantagem do serverless é que ela acaba ficando um pouquinho mais fácil de tu escalar, porque cada request vai funcionar e tu não te preocupa com o servidor em si, ou com a infra e tudo mais. Mas a principal limitação do serverless é que tu não consegue guardar estado no teu servidor. Para resolver esse problema, em vez de usar sessões normais, eu vou usar um JSON Web Token, que basicamente é uma string que guarda com um segredo alguma outra string. Nesse caso eu vou usar um segredo que eu configurar, mais o ID do usuário, para saber quem é que está tentando acessar cada request. Eu já tenho o código todo pronto, e ele está rodando na porta 5000. Essa aqui é a minha aplicação, super bonita. E basicamente eu tenho aqui um formulário de login, e eu tenho mais essa rota aqui, que é a register, para criar um usuário. Aqui para criar um usuário, eu vou botar Mortaro, o meu e-mail de verdade.com e uma senha super segura, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui agora, quando eu entrar, ele já vai me mostrar os dados daquele usuário que ele resgatou da sessão, que foi quem eu recém cadastrei. Uma das coisas que dá pra notar aqui é que eu fiz o registro e ele já me logou, porque é uma porcaria a usabilidade quando tu se cadastra e ele te manda pro login, porque ele já esqueceu quem tu é. Aí aqui eu tenho o botão de logout, eu vou só copiar meu e-mail de verdade.com, porque é meu e-mail de verdade, eu ia esquecer. E eu vou logar com esse e-mail aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e caio na mesma tela. Uma das coisas para vocês notarem é que eu não tenho uma tela específica de login. Eu tô nessa URL aqui da home, por exemplo, vou botar meu e-mail de novo, e eu estou logado exatamente na mesma rota. Isso já cobre o caso de redirecionar para onde o usuário estava antes de tentar logar. Pulando para o nosso código, a gente vai precisar de algumas dependências. A primeira delas é o bcrypt.js. Ele criptografa a senha. Eu estou usando a versão JS para não precisar de nenhuma dependência nativa, fica mais fácil de instalar, não tem nenhum motivo específico a não ser eu ser um vagabundo. Eu estou usando o cookie session, que ele é basicamente o express session, só que ele usa um cookie, e esse cookie não fica gravado em nenhum arquivo no teu servidor nem nada. Eu estou usando o JSON Web Token, que é uma biblioteca para criar JSON Web Tokens. Eu estou usando o MongoDB, e já tá ficando chato, o MongoDB e o Mongo Client Encryption usam para conectar o MongoDB. Começando aqui a nossa aplicação, pelo application.njs. Sim, o Nustack é um framework de coisas muito óbvias, tudo tem o nome e faz exatamente o que tu espera. Eu estou importando o Nustack, o Cookie Session, o Mongo Client, o Object-ID e o JWT. Lembrando, isso aqui não é um tutorial, é só um overview de um código explicando como funciona. Se vocês acham interessante ter um tutorial com mais calma sobre isso, o Alisson que se vire e faça um, deixem nos comentários e mandem ele se fazer. E aqui eu vou ter 3 rotas, a de login, a home e a register. A login e a register, vamos aqui para baixo, direto pro spoiler, eu vou ter dentro do meu contexto uma variável chamada me. Lembrando que o contexto do cliente está disponível em todos os métodos que você sabe no cliente, então o me é o usuário logado no momento. Eu gosto de usar a variável chamada me e não user, porque não necessariamente vai ser um user, pode ser um admin, pode ser qualquer outra coisa, e porque me é mais fácil de digitar. O primeiro truque aqui é que como as rotas do Nustack são muito flexíveis, eu posso pegar que quando eu não tiver o me, eu vou chamar esse componente aqui e vou dizer que ele está na rota de register. Ou seja, só se tu não tiver logado, tu pode ter acesso ao register. E a mesma coisa que quando não tiver o me, a rota de login para todas as URLs. Lembrando que o roteador para a primeira vez que ele encontra uma rota. Então se ele achar /register, ele não vai cair no login. Agora, se ele achar a login, ele não vai cair na home. Então eu posso proteger a home de um jeito super simples. A home não tem nenhuma proteção em relação ao me, mas não tendo o me, vai bater aqui primeiro, não vai cair na home. Tendo o me, vai sumir essas duas rotas, a home vai ser a primeira e vai bater nela. E depois embaixo eu tenho um botão de logout. A primeira feature que a gente vai dar uma olhada é como se registrar, porque tu não vai poder logar sem estar registrado. A gente vai ter uma classe chamada register, e essa classe ela vai ter um nome, um e-mail e uma senha, e um possível erro.
O prepare dele vai só jogar um título para a página, então isso daqui é só por usabilidade. Page.title, vai estar create account, e a gente está pegando o próprio nome do projeto do lado para frescura. Aí, aqui a gente vai ter um formulário. Esse formulário é a tua view da página de registrar, aquela tela super bonita lá que vocês tinham visto antes. Quando tu der o submit, ele vai tentar te registrar, e ele está dando bind nesse formulário aqui com o nome, e-mail e password. Ou seja, tu não precisa controlar de on-change, etc. Deu bind, tá funcionando. Eu acho que o Alisson fez algum vídeo sobre isso em algum momento. Se ele fez, eu vou linkar. Se ele não fez, ele eventualmente vai fazer. Aqui tem o erro. Basicamente, se tiver um erro, ele mostra o erro. E se não tiver, ele não mostra. E um botão, simplesmente para fazer com que o formulário tente fazer submit quando tu der enter ou clicar nele. Aí aqui o register que está sendo chamado é uma função que roda no cliente. Ela é assíncrona. Ela pega o contexto. Por que a gente pega o contexto inteiro aqui e não desestruturado? Porque a gente vai escrever alguma coisa no contexto. Então é um bom jeito de tu saber que algo vai escrever quando tu pega ele inteiro. Fica bem claro na assinatura da função. Aqui a gente está pegando o router e agora a gente está chamando essa função insertUser. Essa função insertUser, ela precisa enviar manualmente para o servidor as variáveis da instância. Isso porque o servidor roda em outro escopo, ele não está dentro da classe, ele é uma função estática e ele não tem acesso ao this. Aí a gente está mandando o name, password e e-mail. E possivelmente a gente vai receber um objeto que vai ter ou um error ou um me. Caso tenha um erro, a gente vai setar o erro para aparecer lá embaixo do formulário. Caso não tenha um erro, vai ter um me. E aí a gente vai setar que o me do contexto é isso daqui. E a gente vai redirecionar o cara para home. Essa função de insertUser está declarada aqui em cima. Ela tem acesso ao database, que depois eu mostro para vocês que eu setei ali na application. A gente tem acesso ao request, que é basicamente o request do Express, porque isso aqui é uma API por trás dos panos. O secret, ele é uma variável especial do Nustack que pega o que tu salvar no teu env e que tu não queira expor. Tu pode abrir o arquivo .env aqui para dar uma olhada nele. E aqui tem a lista de secrets. Tudo que começar com Nustack _ secrets, ele vai gerar um segredo que vai estar disponível nas suas funções de servidor. Então eu estou usando o session, database URL e o database name. Aí a validação é lógica super simples. Uma das coisas que eu gosto do Nustack é que não vai precisar de uma biblioteca de validação e seja lá o que. Tipo, o que tu quer falar é se não tiver nome, não tiver e-mail, não tiver password, retorna um erro dizendo fill all the fields, preencha todos os campos. Feito. Qualquer pessoa que pegar esse código vai entender o que está fazendo. Aqui eu tenho um e-mail taken, que basicamente eu estou pegando um usuário do banco de dados, verificando se aquele e-mail já existe no banco. Se o e-mail já estiver taken, eu vou retornar um erro dizendo e-mail taken. Aqui começa um pouquinho mais complicado. Eu estou importando o hash, que é uma função do Bcrypt. Aqui em cima eu estou importando o hash do Bcrypt, que ele vai pegar a minha senha e criptografar com 10 rounds. Esse esquema do rounds é só quantas vezes ele vai passar pelo processo. Usa 10, funciona. E aqui eu estou gerando uma constante com o me, que é basicamente o objeto do usuário, vai ter um e-mail, o nome, o quando que ele foi criado. Isso daqui é só por motivo de log, é interessante de ter. Esse padrão eu meio que copiei do Rails, que sempre tem um created at e um updated at, na época que as pessoas ainda usavam o Rails. E agora eu estou inserindo o meu usuário no banco de dados. Aí eu estou inserindo o usuário e mais a senha criptografada. Eu estou pegando o ID dele que retorna do Mongo, e eu estou jogando nesse me que eu criei. E aqui agora eu estou botando na seção uma variável chamada token. Lembrando que essa seção é uma seção de cookies, não é uma seção padrão. E aqui ele está sendo assinado. Então com o JSON Web Token eu estou pegando o me _ toString. Tá toString porque o Mongo retorna um tipo escroto de Object ID que é só para complicar a vida. E aí eu preciso de uma string para o JSON Web Token. E eu tenho que assinar isso com um segredo, que é o segredo que eu declarei aqui no meu .env. No final, eu estou só retornando um objeto com uma chave de me. E feito. A gente tem um sistema de cadastro de usuários em 81 linhas, sendo que boa parte delas é só eu deixando um pouquinho mais legível, dando espaçamento e coisas do tipo. Poderia ser até menos, mas também não exagera, né? Vamos deixar legível o código. E essa é a ideia do Feature Driven. Não é exatamente aquele clean code bonitão, mas se tu botar nomes bem legais nos teus métodos, as pessoas vão saber de cara o que tu tá fazendo. Eu acho que vale muito mais a pena tu ter pequenas features de cabo a rabo, o back e o front dela no mesmo lugar, mas que tu saiba tudo que está acontecendo lá dentro e tu sabe que se tu mudar alguma coisa, tu não tem risco de explodir algo em outro lugar da aplicação. Aqui agora o nosso componente de login. Dessa vez eu estou pegando o compare e não o hash do Bcrypt. Eu estou de novo importando o JWT. E aqui a nossa classe ela vai ter um e-mail e uma senha e um possível erro de novo. Vamos lá para o nosso formulário. Sempre tenta entender uma classe de Nustack começando pelo render, ela vai te dar a dica do que está acontecendo lá dentro. Dentro desse render, eu tenho um formulário que quando eu enviar vai dar login. Eu tenho um e-mail
que também está com bind da variável, e uma senha que está com bind da variável, aquele mesmo esqueminha, se estiver com erro, mostra o erro e o botãozinho para enviar. Não tem um prepare nessa classe. Por que não tem um prepare nela? Porque eu esqueci, culpa totalmente minha. A gente poderia declarar um prepare para ter um títulozinho ali na página e de boas. Quando a gente der submit, a gente vai cair no login. Esse login, ele vai tentar fazer o teu login, de novo tendo que passar para o servidor e-mail e senha manualmente, porque isso está em outro escopo. Se tiver erro, a gente mostra o erro. Esse é um padrão que eu tendo a usar em tudo que é canto. Se não, o context.me vira me. Lembra que eu falei que a gente pegou o contexto inteiro aqui porque eu quero escrever nele. Attempt login, eu tenho acesso ao banco de dados e o request e o secret de novo, mais o e-mail e a senha que eu passei por aqui. Se não tiver o e-mail e a senha, eu vou dizer para tu preencher todos os campos. Se tiver ambos, eu vou tentar procurar um me que ele tenha o e-mail, e se não tiver um me com esse e-mail, eu vou dizer que as credenciais estão inválidas. Eu não vou dizer qual. Por quê? Por questões de segurança, eu não quero que as pessoas fiquem spamando o meu sistema, tentando logar nele para descobrir se aquele e-mail existe e para poder, crawlear o meu sistema e fazer lista de e-mail marketing. Agora, eu tento verificar se a senha é de verdade. Nesse caso aqui eu estou usando compare em vez de hash. Funciona um pouquinho diferente. Eu passo uma senha descriptografada e eu passo o hash já criptografado da senha. Ele vai passar pelos mesmos 10 rounds lá e tentar verificar se é a mesma senha, e feito. Uma das coisas que ele faz é dar uma lenteadinha mesmo que a senha esteja errada, que é pra tu não poder ter dicas e fazer brute force pra tentar descobrir a senha da pessoa. Aí agora, se não conseguiu validar que a senha é a mesma, vou retornar o mesmo erro genérico de invalid credentials. E agora embaixo daqui, eu vou pegar o usuário de novo, assinar a sessão dele e jogar no token. O próximo passo que eu estou fazendo é deletar a encrypted password do cara, porque eu não quero vazar a senha dele pela API, né? E retornar o me com todos os dados, menos a senha criptografada dele. Não que alguém vai conseguir entender a senha criptografada dele, a moral de criptografar é que caso vaze o banco as pessoas não saibam a senha, mas também não precisamos ficar dando mosca por aí. O nosso próximo componente, ele é a home. Lembra que eu falei que quando tu joga uma variável no contexto, ela aparece em todos os lugares? Dentro do render da home, eu tô pegando o me de novo e eu tô simplesmente jogando ele em forma de JSON na view, que é pra gente debugar e ver o que tá acontecendo. Dentro do initiate da home, que é uma função que roda cada vez que o componente inicia, eu tô chamando o this.privateServerFunction. Isso daqui é só pra simular que a gente tem alguma função privada que bata no nosso sistema. E o que eu quero notar aqui? A gente tem que lembrar que cada uma dessas funções ela é uma rota de API separada, então a gente tem que pensar individualmente na segurança delas. Nesse caso aqui, eu estou fazendo, se não tiver o request.me, eu retorno falso. Tu não precisa pensar em RESTful, de retornar o status certo e tudo mais, essa API aqui ela é só para uso interno do Nusta, que tu tem que pensar como se fosse uma função normal. Nesse caso aqui, eu não quero retornar o que eu queria de verdade, eu quero retornar falso. Caso contrário, aí ele executa o corpo da função. Eu peguei o request.me.name. Aí começa a notar a parte estranha. Eu sei que eu tenho um request, esse request tem uma sessão, mas de onde é que surgiu esse me? Aí tá dentro da application o pulo do gato. Quando a nossa application tá iniciando, a primeira coisa que eu faço é pegar o contexto inteiro. Dentro desse contexto, eu tô pegando o server e os secrets. Peraí que tá dando toque com esse espacinho aqui. E logo em seguida, eu estou criando um cliente do MongoDB e eu estou pegando o secrets.database URL, que eu defini lá no arquivo de .env. Notem aqui que, no stack underline secrets underline database URL, e aqui de volta na application, ele deixou bonitinho secrets.database URL, bem com cara de JavaScript. Na próxima linha, a gente está conectando o banco de dados, e aí a gente está pegando a conexão, selecionando qual banco que a gente está usando e salvando dentro dessa variável database, que a gente joga no contexto. E é por isso que a gente tem acesso à database dentro das funções do servidor em todos os outros componentes. Aí aqui a gente está usando server.useCookSession. Uma coisa para se ligar é que esse CookSession ele é um middleware feito para Express. E esse server, ele nada mais é do que um Express exposto, aquele app que geralmente tu declara no topo do teu arquivo. Tá passado por aqui, então a gente pode dar server.use e passar o CookSession. Qualquer coisa que funcione em Express vai funcionar no Nustack. E aqui embaixo, ainda dentro do start, eu estou declarando um middleware próprio. Quando tu declara um middleware em Express da server.use, e tu passa uma função com request, response e next. Antes de cada rota do Express ser chamada, ele vai chamar essa rota aqui. E é aqui que eu estou definindo o request.me. Se o meu request.session.token não existir, eu já sei que o request.me é null. Caso contrário, eu vou descobrir o ID verificando o JSON Web Token. É só dar um verify, passar o token e passar o segredo de novo. Então ele precisa do segredo para criptografar e para descriptografar, porque senão qualquer pessoa vai poder criptografar e não faria sentido nenhum tentar criptografar. E com esse ID eu vou tentar descobrir quem é o me, buscando dos usuários no banco de dados. Lembrando que tu tem que converter esse ID de string para object ID, que é o formatinho escroto lá do MongoDB. Logo depois eu vou de novo deletar a minha senha criptografada, vou salvar o me no request em si e vou dar um next.
Quando eu dou Next, quer dizer que ele vai continuar processando o Express. Aí aqui dentro do meu application, quando ela iniciar, eu vou pegar o contexto, e o contexto.me vai ser o getCurrentUser. Ou seja, eu quero pegar quem é o usuário que está logado de uma função do servidor. Eu sei que é uma função do servidor, porque ela está com static e async. E aqui eu estou dando getCurrentUser, e eu estou pegando o request, e eu estou só retornando o request.me. Eu não preciso fazer aquela validação em tudo que é lugar de novo, eu não precisei fazer ela na home de novo, porque eu simplesmente peguei do request, porque eu salvei usando esse middleware. A última coisa é tu ter a possibilidade de deslogar do sistema, porque não ia ser muito útil um sistema que tu só pode logar com um usuário uma vez na vida e depois nunca mais sair dele. Embora a vida seja meio que assim. E aí, quando eu clicar aqui, eu vou dar logout. O logout, ele vai chamar um clear session, que é uma função do servidor que simplesmente pega o meu token e seta para null. E eu vou pegar o context.me e setar para null. Como o me mudou, automaticamente eu vou cair de novo em uma dessas duas telas daqui, dependendo da URL que eu tiver. Então, recapitulando, nesse vídeo vocês acabaram de aprender como fazer um sistema de cadastro, de login, de proteger uma rota e de te deslogar. Tudo isso de forma serverless, usando JSON Web Tokens. Eu vou deixar o link para esse código aqui na descrição. Aí já aproveitem quando vocês forem olhar o link ali, cliquem no gostei e no se inscrever, porque tá bem do ladinho o botão. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, me avisem. Ele é bem mais fácil de fazer, então eu posso fazer mais vídeos com mais frequência se eu ficar só revisando o código, em vez de ter que editar mostrando um por um. Se vocês não gostaram, avisem o Alisson, que daí ele faz vídeos mais caprichadinhos. Valeu, galera. Tchau.